Bom dia a todos aqui, bom dia pessoal da live, sejam todos bem-vindos. A nossa casa é uma casa de amor, de caridade, então a gente recebe todos vocês com muito carinho, muito amor. Eu sou Denise, sou trabalhadora da casa e estou incumbida de dar os recadinhos para vocês. O primeiro recado é para que vocês aí da live corram, peguem uma água que nós vamos fazer a frutificação. Se vocês tiverem pessoa doente da família, façam uma garrafinha só para essa pessoa. Se tiver pet, outra garrafinha, tudo separadinho. Que em cada garrafa, o plano espiritual coloca um remedinho, a vitamina, aquilo que a pessoa mais precisa. Então corram lá, vão pegar a aguinha, que eu vou continuar dando os recadinhos. O primeiro deles, e muito importante, desliguem os celulares, não deixem ligados, porque esse celular interfere no tratamento de vocês. O segundo recado é quanto ao nosso bazar. A casa, ela não tem ajuda governamental, a gente sobrevive de doações. Então a gente sempre enfatiza e pede a todos que façam, quando fizerem aquela limpeza no guarda-roupa, que tirem aquela calça que a gente jura que vai entrar, né? A gente que é mulher principalmente, a gente guarda aquela calça 38 e põe entrar numa maneta. Aí o que a gente faz? A gente traz para a casa do caminho. Muitas das vezes a gente guarda tanto tempo a roupa que ela sai de moda. Aí quando a gente vai usar, a gente não, isso não está na moda, não. Vou comprar outra nova. Então tragam para a gente eletrodomésticos pequenos que trocou, desliga o celular. Eletrodomésticos que foram trocados, que você, não quero mais esse, vou comprar um novo. Traz para a gente, que a gente reverte em dinheiro para pagar luz, aluguel, gás, todas as nossas despesas, e a gente é muito grato por todos que vêm trazendo e vêm nos ajudando. O segundo recado muito importante é o Evangelho no Lar. Todo mundo aqui está fazendo, né? Oi? Então, o Evangelho no Lar é a nossa tranca espiritual, é a nossa ligação com o plano espiritual maior. Então, a gente sempre pede a todos que façam o Evangelho, porque só quem faz sabe o benefício que ele traz. São 15 minutinhos, 20 no máximo. A gente tem um folheto explicativo aqui. A gente sabe que a harmonia da nossa casa é fortalecida, o bem-estar de todos que lá estão. Vale a pena, gente. O povo todo que faz sabe do benefício. Então a gente sempre convida todos a fazer. A gente tem um folheto explicativo, a gente tem evangelho para vender, a gente tem para emprestar e muitas vezes até para dar. Desde que vocês se comprometam a fazer o evangelho, que é importante. E caso ninguém consiga, não consiga fazer de jeito nenhum, a gente faz uma chamada de vídeo, vocês podem pedir a qualquer um de nós aqui trabalhador. A gente faz uma chamada de vídeo e ao fazer essa chamada, a gente faz junto com vocês o Evangelho. A gente, naquele momento, a gente entra em contato e a gente vai fazer 1, 2, 3 vezes, até que vocês peguem o jeito. Aí então, vocês vão saber fazer com tranquilidade. O nosso terceiro recado muito importante é que nós vamos ter uma feijoada agora em agosto. Daquelas assim de parar o trânsito. Essa nossa feijoada vai ser no dia 16 de agosto e no valor de R$60. Serve muito bem 2, 3 pessoas, porque é muita quantidade. Então, gente, participem. Venham até aqui, adquiram o folder. Denise, eu não posso ir até a casa antes do dia 16. Eu posso ir para pegar a feijoada, mas para pagar, conversem no WhatsApp com a casa, vejam a possibilidade de fazer um Pix. E aí, a partir desse Pix, vocês vêm, recebem.
ou paga na hora. Eu vou só no dia 16, pago e retiro, tá ótimo. Essa nossa feijoada, ela é muito famosa, porque é uma feijoada, mas os pretos velhos da nossa casa sempre colocam ali uma mironga. A gente fala mironga, né? Minha avó falava muito disso, porque minha avó era de Umbanda. Eles colocam ali uma vitaminazinha, um remedinho, para cada um que eles sabem que vão levar aquela feijoada. Então tem um aditivo a mais. Por isso que ela é tão famosa e o pessoal gosta e vem e procura. Então corram, não percam. Para quê? Porque a gente tem um número X, né, de marmitas. Se todo mundo comprar, vai ter gente que vai chegar aqui e vai dizer, não tinha para mim. Então corram, adquiram, que vai valer a pena. Para isso, a nossa casa funciona toda terça, quinta, sexta e domingo. Terças e quintas às 20 horas, sextas às 14, domingo às 9 e às 10h30. Se alguém quiser divulgar, anotando os horários, você divulga para qualquer pessoa que tenha o desejo de vir aqui presencial, conhecer a gente, conhecer a casa. Nós temos a evangelização infantil todo sábado às 8h30. Crianças aprendendo a palavra de Jesus desde cedo. Então é muito bom que vocês tragam filhos, afilhados, agregados, filho do vizinho, porque aqui de uma forma lúdica, brincando, eles vão aprendendo a palavra de Jesus, o que ele trouxe para a gente, não deixando para a idade mais velha, né? Que é o nosso caso. Quando a gente envelhece, que acontece alguma coisa, que a gente sofre pela dor, a gente procura a casa espírita. Isso deveria ser desde novinho, desde cedo. Então é bom eles conhecerem a palavra. Olha, gente, falta alguma coisa? As cestas básicas. Nós também temos um trabalho de cesta básica que a gente auxilia mais ou menos umas 30 famílias. E a gente sempre pede a vocês que nos ajudem, seja trazendo uma cesta, seja fazendo um pix para a nossa casa de qualquer valor, colocando cesta básica, ou trazendo de casa. Na minha casa sobrou um molho, sobrou um açúcar, sobrou um macarrão, tragam para a gente. É muito pouco, Denise. Não. Às vezes é esse item que estava faltando para compor a cesta de um irmão. Então tragam, não achem que é pouco, porque vocês vão estar ajudando alguém. Quando vocês ajudam o irmão, vocês estão se ajudando, na verdade, porque caridade é muito importante. Bom, gente, eu acho que é só isso, né, Edith? Então, agora eu convido a todos vocês a fecharem o olho, a entrarem em sintonia com Deus, com Jesus. E nesse momento, a gente vai pedir, Senhor, nosso amado Mestre, grande fraternidade branca, a todos os falangistas aqui da Casa do Caminho, aos nossos irmãos dos dois lados da vida, vocês que aqui estão e os outros que estão no plano espiritual, a licença, a permissão para dar início aos trabalhos da tarde de hoje. Pedindo ao Senhor Jesus que nos abençoe, que nos proteja, que nos envolva, que nosso mentor em particular aqui esteja presente, nos auxiliando, nos doando aquilo que mais necessitamos. Assim como, Senhor, pedimos aos mentores da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, que nos ajudem para que possamos receber aquilo que viemos buscar, sempre dentro do nosso merecimento. Que o Senhor Jesus envolva agora nesse momento, assim como nós envolveremos a nossa querida Ilha, em vibrações de muito amor, de muito carinho, de muito esclarecimento, para que ela possa nos ministrar a palestra do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus e Jesus. Obrigada, Dê. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal da live. Muita alegria que a gente está aqui hoje
para a gente conversar um pouquinho a respeito desse livro maravilhoso, Palavras de Vida Eterna. Todas as vezes que eu faço a palestra, eu sempre falo, quem tiver condições, adquira. Ou pegue em PDF, na internet. É um livro excelente para a gente dar uma lidinha à noite, antes da gente dormir, antes do Evangelho, de manhã, que já nos prepara para um dia, porque são mensagens assim maravilhosas em que Emmanuel vem sempre nos trazer os esclarecimentos que a gente acha que Emmanuel foi antigo, mas os esclarecimentos são atualíssimos, né? Eu não me lembro quando foi escrito, mas parece que foi ontem, que é para os nossos dias. E hoje a gente vai estudar o capítulo 1, 4 e 5, já está acabando, infelizmente, porque dessa coleção, na minha opinião, é o que eu mais gostei. E ele se intitula Enquanto Temos Tempo. E é engraçado que, assim, Emmanuel, ele gosta muito de Paulo. A maioria das suas cartas é dele. E ele, essa semana mesmo, você estava olhando e fui conferir se era isso mesmo. E essa semana aqui na nossa casa, no domingo, foram cartas de Paulo, na terça, na quinta, e hoje de novo, só na sexta que não. E hoje a carta é dirigida a Gálatas 6:10, né? Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. E aí eu me lembro muito, eu gosto muito das histórias de Paulo, né? Que a sua conversão está em Atos dos Apóstolos, né? E no Atos dos Apóstolos eles dão um resuminho. E me lembra muito o livro Paulo e Estevão, onde conta a história detalhada de Paulo, desde a época em que ele era Saulo até o final da sua encarnação. E também é uma indicação de livro, que aparecerá Renato, né? Mas é também uma indicação de livro, Paulo e Estevão, que conta detalhadamente a história dele. Quem tiver oportunidade, na minha opinião também, chorei em bicas, porque é um romance assim maravilhoso. A gente tem um estudo aqui na casa, né? São aprendizes do Evangelho, estão estudando esse livro, né? Não é esse, é outro. Há 2000 anos, é um anterior, que é o início da vida de Emmanuel, né? Então, também é uma indicação. Mas Paulo e Estevão, nossa, é maravilhoso, maravilhoso. E nesse livro, além da sua conversão, que é uma parte maravilhosa, tem toda a história dele. E uma das passagens que me chamam muita atenção, e estudando para a palestra também, eu ouvi alguns comentários e fui ali conferir, e é verdade, um dos acontecimentos que chama muita atenção é que, depois da sua conversão, Paulo, ele não começou o apostolado dele logo em seguida, ele estudou, ele foi estudar. Em uma determinada época, ele retornou às suas origens, aonde ele morava antigamente, e Paulo, na época Saulo, ele sempre foi um estudioso. Paulo não era mau, eu também achava que era, quando eu não conhecia a sua história. E um dos seus mestres, né, até anotei que o nome é difícil, Gamaliel, que foi o seu professor, que foi o seu mentor. E ele sempre, claro, quando a gente tem uma pessoa, um mentor, a gente crê nele. E essa passagem ele retoma e tem um encontro com Gamaliel. E ele pergunta a Gamaliel. Nessa época, Gamaliel tinha alguns conhecimentos, tinha algumas anotações, chamava-se anotações de Levi. Anotações de Levi,
onde essas anotações continham palavras de Jesus, algumas coisas, e Gamaliel estudou isso. E Paulo chega em Gamaliel e pergunta: mestre, eu devo continuar perseguindo os cristãos? Porque ele era o mentor dele. E aí, como Gamaliel já era aposentado, inclusive Saulo seria uma das indicações para substituí-lo. E aí Gamaliel fala assim: Paulo, se o cristianismo de Deus está escrito ali, for verdade, você não deve. Aliás, se o que está escrito não for de Deus, então não precisa você perseguir ninguém. Porque isso vai se perder. Como tudo que é mentira. Uma hora acaba. Mas amigo, se isso for verdadeiro, não persegue não. Não persegue. Porque você nunca vai conseguir extinguir todos eles. Entenderam a colocação de Gamaliel? Ele já sabia. Ele já estava ciente. E foi exatamente o que aconteceu. Porque talvez se Cristo não tivesse morrido, do jeito que ele desencarnou, não teria sido propagado o cristianismo. Então ele vem esclarecer para Paulo que, por mais que você tenha achado que estava certo, você não estava. O seu entendimento era diferente. Era ao contrário disso. Porque Saulo não perseguiu os cristãos porque ele era ruim. Porque ele achava que estava certo a atitude. Porque pelos seus conhecimentos, ele estava servindo a Deus. E após sua conversão, após os estudos, ele começou o seu apostolado. Foi quando ele começou a ver que realmente ele tinha entendido, vamos dizer de outra forma. E como eu falei no início, Emmanuel veio nos trazer para os dias de hoje. E quando ele diz, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, vem dizer exatamente isso. Quantos de nós nos impomos o que pensamos, o que desejamos? Sempre achamos que estamos certo, não é assim? E o pior, a gente quer enfiar a goela abaixo as outras pessoas. E aí Emmanuel vem trazer assim alguns ensinamentos que ele diz assim: às vezes o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Tem lugares em que a gente vai, tem lugares que a gente nem conhece. O Oriente Médio, por exemplo, né? Todo mundo se compraz das guerras, dos países que estão com fome. E o que a gente pode fazer? Claro, existem pessoas que se deslocam até lá, tentam ajudar de alguma forma, a gente pode doar, tantas entidades que tem, que levam recursos para esses lugares. Mas a grande maioria não tem esse acesso. E o que a gente pode fazer? Orar. Orar. Muitas vezes a gente acha que a nossa prece não tem valor. Não é assim. Se nós pegarmos o Evangelho do Espiritismo, tem um capítulo dedicado só à prece. Então, a prece realmente tem muito poder. Então, nesses lugares, o que a gente pode fazer? A gente pode praticar, fazer uma prece. Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-los é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. Principalmente quem é mãe hoje, né? Quantas mães se perdem em lamúrias, como as nossas também. Não faz isso, não faz
faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Principalmente os adolescentes, né? Só que não é o momento deles. E o que se pode fazer? Primeira coisa é ter paciência. Eu sei que é fácil para mim, que não sou mãe. Eu entendo, viu? Eu entendo, viu? Deles. Eu entendo. Né? Eu não tenho noção do que seja isso. Mas, muitas vezes, né? É o que eu falo sempre para as minhas irmãs, né? Eu sou a caçula de 7. Eu sempre falo para minhas irmãs, elas reclamam do seu filho, paciente. É fácil para você que não tem filho. Por quê? Em primeiro lugar, nós precisamos respeitar-nos, ter paciência. Porque nós também fomos adolescentes, né? E fazer o bem também é isso. Aparecem ocasiões em que determinados acontecimentos surgem tão deturpados que não dispomos de outro recurso senão contemporizar, tolerar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. Às vezes encontramos pessoas que estão doentes e a gente vê que não tem o que nós fazemos. Às vezes está distante, às vezes até está em estado terminal. E a gente pode sim fazer o bem, oferecer o nosso consolo, uma palavra de bom ânimo. Reportam tantos males na estrada com tanta força de expansão que em muitos casos não há remédio senão entregar o que se acopliciam, né, que tem conveniência com eles, as consciências deploráveis que eles fazem seguidas. Às vezes a gente vê a pessoa no erro, os vícios. Vamos falar aqui dos vícios lícitos, né? Das drogas lícitas, o cigarro, a bebida, em que quantos nós conhecemos que tem edema pulmonar, com câncer de pulmão, e continua fumando. E a família, e ao médico, não adianta. Eu sou exemplo disso. Eu fumei muitos e muitos anos. E quantas vezes minha mãe falava, larga essa porcaria, fica jogando dinheiro fora. Mas enquanto não tomei a decisão de eu parar, não parei. Pior ainda, as pessoas que têm uso de drogas ilícitas, os entorpecentes. Quantas vezes a gente vê essas pessoas que acho que todo mundo conhece, essas pessoas que tentam ajudá-los e oferecem, vamos sair dessa vida. A pessoa fala assim, eu tenho família, mas eu não quero ficar aqui. Enquanto ela não toma a decisão, ela não para. E todos esses exemplos, Emmanuel continua assim, ó. Entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas na hora do dia a dia. Aí ele dá alguns exemplos. A gente pode fazer o bem fazendo o quê? Uma indicação prestada com paciência. Né? Muitas vezes as pessoas chegam em nós e você sabe o lugar, não sei, apesar que hoje tem o Waze, é muito difícil, mas acontece. As pessoas vêm simplesmente pedir uma informação e a gente não tem paciência. Um cliente que nos fala no dia a dia, quem trabalha, o chefe, o colega de trabalho, o filho, o marido, a esposa, o irmão. E a gente não tem isso chamado paciência, né? A gente tem hoje em dia a nossa vida tão corrida que muitas vezes a gente não consegue ter essa questão de paciência. Aí Deus manda uma doença, como estou aqui, né? Em que você tem que ter paciência, porque uma hora essa doença vai acabar. E está acabando, graças a Deus. Uma palavra que inspire bom ânimo, né?
Quem nunca chegou em você e falou e começou a reclamar, e você... Que saco. Né? E muitas vezes a gente deixa de dar uma palavra de bom ânimo. Olha, vai dar certo. Tudo está determinado. Deus sabe de todas as coisas. A gente esquece muitas vezes disso. Um gesto que dissipe a tristeza, principalmente para pessoas assim como eu, que são pessoas que moram sozinhas, apesar de, graças a Deus, ainda trabalhar, mas tem pessoas que não trabalham, que não têm o contato, né, com o mundo externo, vamos dizer assim, em que muitas vezes se torna até eu mesma, você fala, nossa, ninguém me deita, ninguém me ama, ninguém me quer. Semana mesmo eu falei com a minha irmã, caramba, cara, você tem um mês que você não fala comigo. Eu vou falar pra mãe, hein? Porque no dia dos desencargos da minha mãe, como eu já comentei, eu sou caçula de 7. Nós estávamos no hospital e ela falou pra mim, eu vou cuidar de você. E ela prometeu, eu vou falar pra minha mãe. Mas brincando, né? Mas faz diferença. Às vezes ligar para uma pessoa, um amigo, parente, às vezes dá um bom dia, né? Eu já contei aqui, eu chego no mercado perto de casa e bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E um dia, né, dessa forma, bom dia, bom dia, bom dia. Quando eu saí, eu estava na porta do elevador para descer, uma pessoa, eu estava mexendo no celular, alguma coisa, a pessoa entrou, se virou para mim, bom dia! Eu me senti desse maninho. Porque eu falei, nossa, isso é um bom dia. Isso é um bom dia. Então, um simples gesto faz a diferença. Isso é fazer o bem. Analisemos a trilha cotidiana. No nosso dia a dia, que nem eu estou falando, o meu cotidiano era chegar no mercado, bom dia, bom dia, bom dia. Quando você recebe, vê que você percebe que o seu cotidiano está errado, aí você começa a mudar. Então nós precisamos analisar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Não é porque eu não trabalho, não é porque eu não tenho contato com outras pessoas que eu não vou fazer o bem. Nós temos oportunidade cada minuto. Seja dentro da nossa casa, seja externo. E a gente precisa analisar isso, porque a gente não percebe. Vocês estão vendo o exemplo que eu dei no mercado, do bom dia? A gente não percebe. Parece que Deus entra na nossa casa e aí a gente acorda para ver. A gente precisa começar a analisar isso. A paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante, como a realização da esfera física. Fazer o bem é o nosso dever. E o fazer o bem? Agora. Não é daqui, amanhã eu faço. Não é quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo. Não é isso. O fazer o bem, o façamos o bem, que Paulo vem dizer, é diariamente. É o hoje. A gente precisa fazer o hoje para garantirmos um futuro amanhã. Principalmente nós que temos o conhecimento das lições espíritas. E nós sabemos que nós estamos plantando hoje para poder construir amanhã. E independente de religião, tudo que fazemos volta para nós. Então devemos fazer o bem quando? Hoje. Ergue-se a casa, elemento a elemento. Toda construção se ergue a partir de um alicerce. E o alicerce quem é? Somos nós. Somos nós que estamos ouvindo esses ensinamentos hoje. Nós somos a base para que a gente possa, através das nossas ações, sermos exemplos para os outros. Constrói-se oportunidade para a vitória do bem, esforço é esforço.
A nossa essência é espiritual. Todos dentro de nós temos uma centelha do bem. Todos somos filhos de Deus. Por pior que pareçam as situações no cotidiano que a gente veja, até eles têm essa centelha. Talvez esteja ali apagadinho. Mas através das nossas ações, através deles perceberem que nós também os amamos, também os consideramos nossos irmãos, essa centelha um dia vai se aflorar. E a gente sabe disso. Por isso nós precisamos ser exemplos. E tanto numa quanto noutra, a diligência é indispensável. Não vale esperança com inércia. Não adianta a gente ficar de braços cruzados. Não adianta a gente achar que vai ter um dia melhor se a gente ficar de braços cruzados. Se a gente não fizer o bem hoje, lá no futuro, também não vamos receber o bem. Por isso que nós precisamos sair desse comodismo. Precisamos erguer as mangas e fazer o bem. E Emmanuel encerra assim: o tijolo serve na obra, mas as nossas mãos devem buscá-lo. Se a gente não buscar fazermos o bem, nós nunca vamos fazer. Se nós ficarmos na inércia, esperando como que tudo cai do céu, como diz, primeiro que a gente não vai nem perceber, como Emmanuel mesmo destacou. Então, meus queridos, a mensagem dessa semana que eu deixo para vocês é: não percam tempo. Que façamos o bem enquanto estamos tempo. Por quê? A gente não sabe o nosso amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. E nós perdemos a oportunidade de nos tornarmos melhores. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Já desejando pessoal aqui da live, porque aqui eu não tenho nem pai. Quer dizer, tem lá dentro. Mas pessoal da live, um feliz Dia dos Pais, para aqueles que estão encarnados e os desencarnados também, que a gente sabe que está tudo aqui, né, próximos aos seus filhos. Que Jesus abençoe. Que Dia dos Pais é como a gente fala sempre no Dia das Mães, é todo dia, né? Não só os pais, como os pães, né? Muitos pães que tem, né? Como os pais também, temos muito, né? Pais solos. Então eu desejo no coração um feliz Dia dos Pais, uma boa semana. Que Jesus nos abençoe a cada dia mais. Que assim seja. Muito obrigada pela oportunidade. Graças a Deus. Agora nós vamos fazer as purificações da água. Você faz aquele recado. Eu posso fazer, só que eu estou em cima. Então deixa eu faço. Então, nossa colega está meia deixando o agora. Então, nesse instante, pessoal, come lá, pega uma aguinha, como ela mesma já falou. E vou pedir a ajuda de vocês aqui e vamos rogando a Deus, nosso Pai, que nos permita doar os nossos melhores sentimentos. Sentimentos de luz, de paz, de amor, que envolvam todo esse nosso planeta azul. Vamos vibrando muita paz, muita fraternidade, muito amor ao próximo, a todos os países, em especial aqueles que estão em guerras, em dificuldades, como acabamos de ver, de ouvir. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão em hospitais, muita saúde. Vibrando aqueles que estão nos orfanatos, nas casas de repouso, muita fé, muita esperança, muita resiliência. Rogando aos nossos irmãos que estão perdidos nas drogas, nos vícios, que eles possam, Senhor, receber essa nossa vibração de força de vontade de se melhorar, de fé, de esperança.
Vamos vibrando nesse instante muita luz, muita paz, muito amor a todos que nós amamos, nossos familiares, nossos amigos. Da mesma forma, com a mesma intensidade, vamos vibrando para aqueles que se dizem nossos inimigos. Vamos vibrando pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrando muita luz, muita paz, muita fraternidade a todas as casas de oração, em especial essa nossa Casa do Caminho que nos acolhe. E nesse instante, Pai, vamos pedindo licença e vamos vibrando por nós mesmos. Força de vontade de se melhorar, resiliência, fraternidade, amor ao nosso próximo. E nesse instante, Pai, que vibramos por nós mesmos, rogo a toda essa equipe que aqui está e que está na casa de cada um que está assistindo essa live, que possa fluidificar as suas águas, colocando o remédio necessário, o calmante, todas as águas aqui do salão, todas as águas de todas as caixas d'água desse nosso Brasil, todas as nascentes, todos os riachos, que elas possam receber essa fluidificação de muita luz, muita saúde e muita paz. E assim, vamos encerrando, pedindo também para que possamos deixar uma vibração de muito, muito amor a toda essa equipe espiritual e utilize onde for necessário. Que assim seja, graças a Deus. Reforçando, pessoal, nossa feijoada vai ser no sábado, que já é dia 16. Quem corre, tem que correr, porque a gente tem poucas feijoadas, já corre, já reserva, para que ninguém fique sem, tá bom? Tem que falar, esqueci de falar que não vai ter trabalho na casa. Lógico que vai. Não vai ter trabalho, lógico que vai. Só não vai ter trabalho no sábado de manhã, no domingo teremos trabalho. Ah, tá. Domingo estaremos aqui. Cansados, mas estaremos aqui. Tá bom, pessoal? Corra, então, reserve pelo WhatsApp. Pode pagar na hora, cartão, Pix, débito, crédito, vale-refeição e tudo mais. Tá bom? Muito obrigada, tá, pessoal? E na sexta também teremos trabalho, tá? Muito obrigada, pessoal.